ideia de uma filosofia brasileira carrega por si um sentido polêmico, porque quem quer que mencione essa expressão, filosofia brasileira, de imediato recebe variadas perguntas. Por exemplo, perguntas que dizem respeito à precisão dessa expressão, tais como: não seria melhor, ao invés de falar em algo como filosofia brasileira, falar em algo como filosofia do Brasil? Ou ainda, de maneira mais indeterminada, não seria melhor falar em algo simplesmente como uma filosofia no Brasil? Essas perguntas elas podem se desdobrar em outras. Por exemplo, como falar em algo como filosofia brasileira se a filosofia é essencialmente universal? Então, se a filosofia é algo essencialmente universal, seria impossível defender algum tipo de particularidade ou de limitação geográfica para o pensamento filosófico. Essas variadas questões, elas como que rompem naturalmente a simples menção dessa expressão filosofia brasileira. E essas questões, elas dizem respeito, portanto, tanto ao objeto dessa ideia, filosofia no Brasil, que seriam produções filosóficas brasileiras, etc., mas elas incidem também sobre o sujeito que emite essa opinião. Então, seria como se o sujeito que se refere a algo como uma filosofia brasileira, de imediato defendesse uma série de posições, mas que, no entanto, em geral, esse próprio sujeito não se reconhece nessas posições, o que cria sempre um efeito de ruído e de muita incompreensão a respeito desse tema, filosofia brasileira. Mas nós poderíamos então perguntar: o que tornou possível que uma ideia de filosofia brasileira tenha se tornado justamente um problema? Quais foram os caminhos que concorreram para a construção dessa ideia como uma ideia polêmica, essencialmente polêmica? Eu vou propor aqui a ilustração de alguns desses sentidos, não com a ideia de descrever o que seja uma filosofia brasileira, mas o meu propósito é o de descrever os sentidos, as camadas de sentido presentes nessa expressão, de maneira que, desbastando esses sentidos, a questão se torne um pouco mais aberta e menos sobredeterminada por pressupostos que acarretam uma série de anacronismos e incompreensões. Esses sentidos, com exceção de um, eles concorrem todos para a desqualificação desse próprio objeto, ou seja, eles em geral produzem o efeito de ilegitimidade dessa ideia, filosofia no Brasil ou filosofia brasileira. Então, essas 5 camadas de sentido que eu proponho, elas seriam as seguintes. Em primeiro lugar, um sentido histórico. Em segundo lugar, um sentido nacionalista. Em terceiro lugar, um sentido conservador. Em quarto lugar, um sentido crítico. E em quinto lugar, um sentido sedimentado por um senso comum historiográfico. E eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas camadas de sentido. Não, repetindo, não com o propósito de descrever o que seja uma filosofia no Brasil, mas com o propósito de tentar descrever os sentidos em jogo em polêmicas a respeito desse problema, filosofia brasileira. Então, em primeiro lugar, um sentido histórico tem que ser referido ao sentido, essa ideia de uma filosofia brasileira própria das primeiras décadas posteriores à independência do Brasil em 1822. A esse sentido histórico eu me refiro àquele ideal, na verdade, de nacionalidade a ser construído pelos intelectuais do Império nas décadas posteriores a 1822. Aqueles intelectuais do Império que buscavam a constituição de uma literatura própria, distinta da literatura portuguesa. Aqueles intelectuais que procuravam a construção de um povo próprio, de um povo originário, anterior aos portugueses e europeus. Portanto, um povo originário de uma ideia de nação que estaria desde sempre lá, independentemente da colonização. E a ideia, produzida também por aqueles intelectuais de uma história da nação enquanto identidade, a contribuir na universalidade das histórias nacionais. Então, esses intelectuais, ao produzirem todas essas tentativas, e que são muito mais trabalhadas, não é, e pesquisadas, esses intelectuais também viam como necessária a constituição de uma filosofia própria, de uma filosofia brasileira, para que aquela nação recém-independente
fosse considerada efetivamente livre. E o intelectual que vem preencher a exigência de constituição de uma filosofia nacional nesse momento é o Domingos José Gonçalves de Magalhães, que em 1858 publica Fatos do Espírito Humano. Com a publicação desse livro, Gonçalves de Magalhães, já consagrado como inaugurador da poesia romântica brasileira, ele passa então a consagração do seu nome enquanto primeiro filósofo brasileiro a publicar um livro de filosofia no Brasil. A ideia não é tanto considerar a materialidade dessa afirmação, mas de compreender a função que a atribuição de inauguração a Gonçalves de Magalhães cumpria naquele espaço discursivo. Gonçalves de Magalhães propôs a constituição de uma filosofia enquanto uma psicologia espiritualista por meio de uma apropriação da filosofia eclética de matriz francesa, formulada sobretudo por Victor Cousin e Théodore Jouffroy. Essa posição espiritualista do Gonçalves de Magalhães, ele pretendia que ela deveria se contrapor à concepção oposta, materialista, em operação no século XVIII, portanto, no período da colônia. O que a filosofia do Gonçalves de Magalhães também provoca seria uma espécie de substituição de passados, de maneira que o período anterior à independência do Brasil não fosse mais lido e compreendido como um período em continuidade com a metrópole europeia, com a metrópole, com Portugal, mas no sentido de uma ruptura, de maneira a fazer compreender o período colonial como um período materialista, portanto opressor nos termos daqueles intelectuais. Esse, então, seria o sentido histórico propriamente, pouco considerado quando há a menção a essa ideia de uma filosofia brasileira. Mas, em segundo lugar, há também um sentido nacionalista. Esse sentido nacionalista ele está presente nessa produção, da qual o Gonçalves de Magalhães é uma enorme expressão, mas eu gostaria de me referir aqui também ao nacionalismo presente em produções filosóficas dos intelectuais do ISEB. Então, aqui, 100 anos depois, na década de 1950, os intelectuais, sobretudo Álvaro Vieira Pinto, na década de 1950, propõem um esforço filosófico que passa a ser visto posteriormente como uma posição nacionalista. Ou seja, a ideia de uma filosofia brasileira também é muitas vezes recusada, porque defender algo como uma filosofia brasileira seria se aproximar das teses presentes na produção filosófica do ISEB, sobretudo de Álvaro Vieira Pinto, de modo a fazer com que a ideia de nação seja mais importante do que a ideia de classe social na compreensão da sociedade brasileira e do capitalismo em geral. Ou seja, seria como se quem quer que defendesse algo ou simplesmente se interessasse por algo como uma filosofia brasileira estivesse recaindo numa posição ideológica de defesa do nacionalismo. Em terceiro lugar, há um sentido conservador presente nas acusações daqueles que veem a ideia de uma filosofia brasileira como ilegítima. E aqui a identificação desse sentido conservador se confunde com duas produções, uma, em primeiro lugar, presente nos textos de Plínio Salgado, membro fundador da Ação Integralista Brasileira nos anos de 1920, e que reivindicava Raimundo de Farias Brito e seus textos e seus livros como o filósofo inaugurador da filosofia no Brasil. E, por outro lado, a identificação de um sentido conservador nessa ideia de uma filosofia brasileira, identificado a produção e as posições dos intelectuais agrupados no Instituto Brasileiro de Filosofia, o IBF, criado em 1949, e que justamente promulgaram e ainda promulgam a necessidade e o interesse dos estudos a respeito de uma filosofia brasileira. Ou seja, segundo esses intelectuais, não há nenhum problema em se estudar a filosofia brasileira do século XIX ou do XX, etc. Em quarto lugar, há um sentido crítico presente nessa ideia de uma filosofia brasileira. Nesse caso, não há exatamente uma desqualificação do objeto filosofia brasileira, porque o que se propõe nesse sentido crítico seria, por meio das filosofias feministas ou das tentativas de constituição de uma história feminista da filosofia, ou
ainda dos estudos a respeito dos pensamentos ameríndios e também dos pensamentos de matriz africana, seria reivindicar uma ideia de filosofia também brasileira que provoque uma abertura do cânone filosófico de maneira que se questione os procedimentos de consagração de textos e autores de filosofia enquanto clássicos. Ou seja, se trata justamente de questionar a restrição que uma ideia de clássico traz para a compreensão do que seja ou não um filósofo, uma filósofa e textos filosóficos. E por fim, talvez uma das razões principais para a constituição de uma ideia de filosofia brasileira como um problema seja a produção advinda de uma relativamente longa historiografia da filosofia no Brasil e que produziu, de modo geral, uma desqualificação dessa mesma produção. O que eu quero dizer é que, desde o texto que tem por título A Filosofia no Brasil, publicado pelo Silvio Romero em 1878, até textos mais recentes, com algumas exceções, em geral, esses textos e livros, que são textos de história da filosofia no Brasil, eles desqualificaram esse próprio objeto. Então, esse próprio texto do Silvio Romero, de 1878, e também o texto do Leonel Franca, do padre Leonel Franca, de 1918, com esse mesmo título, e também textos de João Cruz Costa, nas décadas de 1940 e 50, e mesmo textos de Antônio Paim, dos anos 60 e 70, e também textos do Paulo Arantes, dos anos 80 e 90, esse conjunto de textos, paradoxalmente, e a partir de posições e pontos de vista absolutamente distintos, todos eles culminaram na mesma avaliação sobre a filosofia no Brasil enquanto uma prática ilegítima. Há uma série de questões envolvidas nesse processo, mas o que é importante, eu acho que para nós, nessa tentativa de compreensão da filosofia brasileira como um problema, é compreender o quanto pesa nessa construção polêmica essa desqualificação advinda desse senso comum historiográfico bastante persistente e que provém de determinadas leituras, sobretudo desse livro do Silvio Romero, da segunda metade do século XIX. Bom, esse é um apanhado muito rápido e também, evidentemente, incompleto a respeito dessa constituição da filosofia brasileira como um problema. O que talvez tenha algum interesse é que o reconhecimento das camadas de sentido em jogo nessa expressão, filosofia brasileira, pode nos trazer um ganho de reflexividade que desfaz uma série de equívocos, ou seja, compreender a proveniência de desqualificações e ruídos pode justamente desfazer esses ruídos. Desfazer esses ruídos não em nome da definição, de uma definição definitiva, justamente, do que seja uma filosofia brasileira, e muito menos não se trata de desfazer equívocos em nome de uma defesa inconteste da filosofia no Brasil. A ideia, eu penso que seja simplesmente, e que é a mais interessante, é simplesmente o combate a determinados anacronismos e o combate também a determinados essencialismos que travam uma série de debates. Eu não penso que seja necessária a definição prévia de uma filosofia brasileira num sentido essencial ou a busca por uma identidade da filosofia no Brasil para que esse seja um objeto legítimo de estudo e de interesse. O que eu quero dizer é que, assim como em qualquer espaço discursivo, desde que há a produção de filosofia, essa produção ela é multifacetada, variada, divergente, etc. Ou seja, não se trata também de reivindicar aquele sentido histórico da constituição de uma filosofia enquanto ideal de nação, pós-independência do Brasil, e também não se trata de reivindicar aquele sentido nacionalista do ISEB, ou ainda aquele sentido que nós poderíamos chamar de conservador da ação integralista brasileira, etc. Quer dizer, se trata então de perceber os rastros que essas camadas de sentido ainda produzem hoje em juízos que imediatamente desqualificam essa discussão a respeito de uma filosofia no Brasil.